Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos começar o módulo de isomeria, em nossa aula 1 sobre isomeria plana. E lembre-se de já deixar o seu like, inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos então começar a conversar sobre isomeria. O que significa? Iso igual, enquanto que meria é fórmula molecular. Logo, a isomeria estuda compostos diferentes que apresentam igual fórmula molecular. Vou aqui dar um exemplo. Com a fórmula C6H14, podemos desenhar pelo menos dois compostos, que são 2-metilpentano e 3-metilpentano. Veja, eles apresentam fórmulas estruturais diferentes e a mesma fórmula molecular. Logo, podemos falar que eles são isômeros. E quais são os tipos de isomeria? Temos as planas, que elas podem ser vistas pela folha do papel, pelo desenho das fórmulas estruturais planas, né? Nós temos 5 isomerias planas, que são posição, cadeia, função, metameria, também chamada de isomeria de compensação, e a tautomeria. E nós também podemos ter as isomerias espaciais. Agora nós temos que ver as moléculas tridimensionalmente. E são as isomerias geométrica, também conhecida como cistrãs, e a isomeria ótica. Bem, vamos então começar o estudo das isomerias planas. A primeira delas é a isomeria de posição. Ela ocorre quando os compostos eles têm a mesma fórmula molecular, mas diferem pela posição de 3 fatores. Vamos ver quais são eles. O primeiro deles é a insaturação, a ligação dupla ou a ligação tripla. Veja aqui no exemplo, o pente 1-eno e o pente 2-enos. Eles têm a mesma fórmula molecular, C5H10, mas a diferença estrutural está no posicionamento da ligação dupla. No primeiro composto, está entre o carbono 1 e 2, logo eu boto o número 1, e no segundo composto a ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3, logo é o pente 2-eno. Eu também posso variar na isomeria de posição a localização do grupo funcional. Veja aqui o exemplo, butan 1-ol, aqui o grupo OH do álcool está no carbono 1 e o butan 2-ol, o OH, o grupo funcional do álcool, está no carbono 2. Lembrando que aqui eles têm que ter a mesma fórmula molecular. Então aqui é um exemplo que nós variamos a posição do grupo funcional. E o terceiro e último caso é quando nós variamos a posição da ramificação, que é o caso do 2-metilpentano e do 3-metilpentano. Estamos só variando a localização da ramificação, aqui no caso metil, e vendo que os compostos têm a mesma fórmula molecular. Ou seja, para ser isomeria de posição, tem que ter 2 compostos que eles variem a posição ou da insaturação, ou do grupo funcional, ou da ramificação. A segunda isomeria plana, ela é a isomeria de cadeia, compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas eles diferem por uma característica da cadeia. Como assim característica da cadeia, Léo? Vocês lembram aquela nossa aula sobre classificação de cadeias carbônicas? Vamos usá-la agora. Lembrando aqui que os compostos eles têm que pertencer à mesma função química. Mas aonde ocorre essa isomeria de cadeia? Por exemplo, em compostos de cadeia aberta e de cadeia fechada. Aqui nós temos o but1-eno e o ciclobutano. Ambos têm a fórmula molecular C4H8. Porém, eles aqui variam na característica da cadeia. Uma é aberta e a outra é fechada. Ou seja, os alcenos eles são isômeros de cadeia dos cicloalcanos. Aqui está o exemplo para vocês. Assim como os alcinos vão ser isômeros de cadeia dos cicloalcenos. Então, os compostos de cadeia aberta e fechada com mesma fórmula molecular são isômeros de cadeia. Lembrando que tem que ter a mesma função química. Aqui, no caso, estamos falando de hidrocarbonetos. O segundo caso de isomeria de cadeia é quando nós temos uma cadeia normal, aqui no caso
O exemplo é o pentano, uma cadeia normal, e uma cadeia ramificada, aqui 2-metilbutano. Perceba que ambos os compostos têm a fórmula molecular C5H12, e nós mudamos a característica da cadeia. Um é normal, enquanto a outra cadeia é ramificada. Uma observação, pessoal, que aqui eu faço é que alguns alunos confundem a isomeria desses dois compostos, eles falam, mas não pode ser isomeria de posição, que eu estou mudando a posição da ramificação? É como se eu pegasse esse átomo de carbono aqui da ponta do pentano e tivesse passado aqui para essa posição, para formar o 2-metilbutano. Isso não ocorre, gente. Por quê? Não existe ramificação na ponta. Você não pode admitir que esse carbono ele é uma ramificação. Então não é isomeria de posição. Aqui no caso, mudando a posição da ramificação. É uma isomeria de cadeia. Uma cadeia é aberta e a outra é ramificada. Tudo bem? Bem, terceiro tipo de isomeria é a isomeria de função. Ela ocorre de compostos com a mesma fórmula molecular, mas que agora pertencem a funções químicas diferentes. Nós temos 3 casos, pessoal. Primeiro deles, todo álcool tem um isômero que é um éter. Por exemplo, butan, um ol, um álcool de 4 átomos de carbono, vai ter um éter também de 4 átomos de carbono, que é o seu isômero. Pode ser o etoxetano, como eu coloquei aqui, pode ser o metoxipropano, também é um éter que vai ter 4 átomos de carbono. Lembrando que para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular, aqui no caso C4H10O. A isomeria de função também ocorre com aldeídos e cetonas. Todo aldeído vai ter uma cetona, que é seu isômero de função. Aqui no caso, os exemplos, propanal, aldeído de 3 átomos de carbono, tem a propanona, cetona de 3 átomos de carbono como o isômero. Fórmula molecular é a mesma, C4H6O. E o último caso de isomeria de função, os ácidos carboxílicos e os ésteres, eles são isômeros. Aqui no caso, o ácido propanóico ele possui a mesma fórmula molecular do etanoato de metila, sendo que são compostos diferentes, isômeros planos de função. O quarto tipo de isomeria ele é a metameria, também chamada de isomeria de compensação. Compostos que têm a mesma fórmula molecular, eles diferem pelo posicionamento do heteroátomo. E o que é o heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente de carbono que está inserido no meio da cadeia carbônica, como, por exemplo, aqui, esse átomo de nitrogênio. Eu costumo falar que ele quebra a sequência de átomos de carbono. E em quais tipos de compostos pode ocorrer a metameria? São 4 tipos, pessoal. O primeiro deles é nos éteres. Perceba aqui, o etoxetano e o metoxipropano. Eu aqui nesse primeiro composto tenho 2 átomos de carbono em cada lado do heteroátomo. Aqui nesse segundo composto eu tenho somente um átomo desse lado e tenho 3 átomos de carbono. É como se eu aqui tivesse variado a posição do heteroátomo. Logo nós temos a ocorrência de metameria. A fórmula molecular é a mesma, C4H10O. A metameria também ocorre nos ésteres. Aqui, propanoato de metila, perceba que tem 3 átomos de carbono para um lado e um para o outro, e o etanoato de etila, 2 átomos de carbono para cada lado. Eles vão ter aqui a mesma fórmula molecular, porém fórmulas estruturais diferentes, aonde a gente aqui está variando a posição do heteroátomo, aqui no caso o átomo de oxigênio. E nós aqui também podemos ter 2 exemplos de compostos cujo heteroátomo é o átomo de nitrogênio. Nas aminas, aqui a dietilamina, com a metilpropilamina, estamos aqui variando o número de átomos de carbono que tem de um lado e do outro, do heteroátomo aqui o nitrogênio, né? E nós aqui também podemos fazer isso nas amidas, aqui N-metilpropanoamida e a N-etiletanoamida. Perceba que nós variamos a posição do heteroátomo, aqui 3 átomos de carbono, um átomo do outro lado, aqui 2 átomos de carbono em cada lado do átomo de nitrogênio. Lembrando que nós temos a mesma fórmula molecular. E o último caso de isomeria plana é a tautomeria, que eu aqui costumo dizer que é a isomeria do enol. O enol pode se converter a aldeído ou a uma cetona. Vamos ver aqui os casos. Podemos ter a isomeria aldo-enólica, que é quando
um aldeído ele se converte a um enol. Lembrando, qual é a função química do enol aqui? O grupo funcional, temos um átomo de carbono que tem o OH, porém não é álcool, porque esse carbono tem o quê? Uma ligação dupla. Então esse daqui é o enol. Aqui no caso, então, o propanal e o propen-1-ol, eles são isômeros, eles são tautômeros, certo? Aqui, então, o que ocorreu foi que um átomo de hidrogênio desse carbono, ele vem para esse oxigênio, então o hidrogênio veio para cá, e essa dupla, então, ela se deslocou para esse átomo de carbono aqui, para o átomo de carbono 2 aqui da cadeia. Né? Então, enóis e aldeídos são isômeros, assim como também aqui podemos ter cetonas e enóis, a isomeria cetoenólica. Aqui no caso, a propanona vai ser isômera do propen-2-ol. Lembrando que aqui eles têm que ter sempre a mesma fórmula molecular. E aí, pessoal, gostaram do nosso vídeo? Curtam, comentem, compartilhem, escrevam suas dúvidas. E lembrem-se de curtir o nosso canal do YouTube e nossa fanpage no Facebook e no Instagram. Um grande abraço a todos, pessoal. Vamos às aulas!